escrito em cima ao vivo. Mas está aparecendo a gente? Vamos ver. Não, tá só na tela do Zoom mesmo. Vamos ver agora se nós já estamos ao vivo, Suzana. Não estamos ao vivo? Não estamos, aqui não aparece para mim. Vamos ver. Gente, vocês desculpem um pouquinho, é porque nós estamos meio atrapalhada hoje, porque deu muito problema aqui com a nossa internet e tivemos que fazer algumas coisas de última hora, então tá acontecendo algumas coisas imprevistas. Nós não estamos ao vivo. Mas aqui está dizendo ao vivo. Já começou, tá, ao vivo? Ao vivo. Então vamos... Bom, se já foi falado, vamos falar tudo de novo, né, Suzana? Vai começar de novo? Vamos começar de novo. Então, boa noite, família Amor Exigente. Boa noite. Boa noite, Fábio. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Por que, Tânia? Porque hoje é o primeiro dia da minha nova vida, porque eu não posso modificar o ontem e amanhã ainda não chegou. Então, vamos viver bem hoje para que nosso amanhã seja cada vez melhor. Bem, vocês estão sentindo falta da Yara e nós também, né? Mas quem sabe no decorrer aqui da nossa live ela consiga entrar. Ela sempre nos fala da mídia, então nós temos a página no YouTube, né? Nós temos o canal do YouTube, que é Amor Exigente Cedro MS. O mesmo Amor Exigente Cedro MS para o Instagram e o mesmo para o Facebook. Só que no Face nós não temos como aceitar mais membros, porque ele está lotado, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre... O nosso assunto é pelos caminhos da sobriedade. E nós vamos aprender, então, com o Fábio. Esse assunto de sobriedade, a gente às vezes fica meio perdido, né? Confunde algumas coisas, né? A gente pensa assim, sobriedade é a condição de quem está sóbrio, é só não estar no uso de álcool ou outras drogas? Será? A sobriedade emocional é a luta entre a razão e a emoção? Muitas coisas a serem esclarecidas sobre esse assunto. O Fábio vai nos esclarecer, porque hoje nós vamos falar sobre a sobriedade na dependência química, que é o que normalmente, o que nós trabalhamos em todas as nossas reuniões. Como lidar com a dependência química? O maior desafio é lidar com o dependente químico e encontrar um ponto de equilíbrio entre abstinência e recaída. Certo, Tânia? Isso mesmo. E nós estamos muito felizes nessa noite com a presença do Fábio, por ele ter aceito esse nosso convite. Obrigada, Fábio, por você estar aqui conosco. Nos apoiando, né? A família Amor Exigente é assim, né? Nós nos dando as mãos, nos abraçando, mesmo de longe. É até bom, né? Essa história de internet, a gente se falar pela internet, que nós estamos conhecendo os membros da família Amor Exigente. E o Fábio, ele está há 24 anos no Amor Exigente. Está quase fazendo bodas de prata, né, Fábio? Nós vamos fazer junto. O ano que vem, se não tiver pandemia, nós vamos fazer bodas de prata, tá? Combinado. Combinado. Vocês vão me convidar? Vocês vão me convidar para a festa? Sim. Então, tá bom. Já está convidado. O Fábio, então, ele está como coordenador da Regional de Serra Negra, em São Paulo. Olha só, que tenho vontade de conhecer aí. E ele faz parte do Conselho
da Federação de Amor Exigente. E eu queria saber do Fábio como foi que ele chegou no Amor Exigente, essa trajetória dele. Falar um pouquinho de você, Fábio, para a gente. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, Tânia, Suzana, o convite, né, de estar aqui com vocês. É muito gostoso visitar amigos assim de tão longe. E eu já assisti algumas lives de vocês e gostei muito do formato da reunião de vocês. Então, eu agradeço muito o convite. Meu nome, como você me colocou, né? Meu nome é Fábio Magalhães da Silva, sou um dependente químico que estou em recuperação há 24 anos. Eu cheguei ao Amor Exigente depois que eu terminei um tratamento numa comunidade terapêutica lá em Taquaritinga, chamada Horto de Deus, onde lá eu conheci a Dona Mara, Padre Haroldo, e você pode imaginar, 24 anos atrás, nós ainda estávamos todos de cabelo escuro, de cabelinho preto, o padre ainda estava novinho, com seus 70 e poucos anos, né? Dona Mara, uma menina, e quando eu escutei Dona Mara e o padre falando pela primeira vez, eu me encantei a princípio, com o jeito deles, com o jeito carinhoso com que eles falavam com a gente que estava ali internado. Não é? Falar da programação eu ainda não conhecia, mas eu tive um carinho muito grande por eles. E também a necessidade que eu tinha de não voltar às drogas, não é? Então, eu fiz uma promessa até, naquela época, quando eu estava internado, eu fiz uma promessa para a Dona Mara, que quando eu saísse do meu tratamento, eu iria montar um grupo de amor exigente em São João da Boa Vista, que é a cidade que eu morava, minha cidade natal. E foi assim, nós terminamos o tratamento, voltei para São João, já a necessidade, né, de encontrar o caminho da sobriedade fez com que eu corresse atrás e reabrisse, na realidade, o grupo, que já tinha acabado há algum tempo. Nós reabrimos e foi assim que a gente conheceu e começou a se aprofundar mais, né, na proposta que o Amor Exigente tinha para nos oferecer, né? E também por uma coisa, Tânia, muito importante que eu quero dividir com vocês. Eu via na minha mãe uma necessidade muito grande de me blindar dos erros que eu cometia, não é? Ela não deixava muito eu crescer. E eu já era casado, já tinha uma filha, já tinha um filhinho que tinha acabado de nascer. E no fundo, eu queria entender o tamanho do amor que uma mãe tem por um filho, sabe? Porque era demais, era muito forte aquela ligação. Então, naquela ocasião, nós não tínhamos grupos de sobriedade. Então, eu abri um grupo familiar, comecei a trabalhar com famílias, principalmente com mães, muitas mães que participavam do Amor Exigente, e a cada lágrima que eu via de uma mãe derramar, eu lembrava da minha mãe, do quanto ela sofreu com os meus 16 anos de uso de drogas, sabe? E isso foi muito marcante para mim, e me fez ter mais vontade ainda de não só me ajudar, mas também ajudar essas mães também, entendeu? Nossa, que legal, Fábio. Poxa, Fábio. Que história bonita. Então, Fábio, vamos começar assim a gente falar um pouquinho sobre o nosso tema agora?
Vamos lá. Vamos lá. Como você definiria o significado da verdadeira sobriedade? Como entender que estamos vivendo em sobriedade? Não eu, ao longo dos anos, hoje eu tenho 53 anos, e venho descobrindo que a sobriedade chega a ser um estado de espírito, porque em uma condição que necessita ser trabalhada todos os dias da nossa vida, porque ela leva muito tempo para a gente encontrar a sobriedade. E mesmo que nós um dia conseguimos encontrar, isso não significa que todos os dias da nossa vida nós iremos estar em sobriedade. Porque a sobriedade vai de acordo com aquilo, da maneira em que eu me relaciono com o mundo à minha volta, com as frustrações, com os fracassos, com o medo, com a insegurança, com as coisas que dão errada nos momentos em que eu preciso que elas deem certo, o trabalho de autoaceitação, de entender que, apesar dos limites que a dependência química me coloca, eu não necessariamente me torno uma pessoa inferior por isso. Porque os limites que hoje eu tenho, e que o amor exigente me ajudou a conquistar, eles me protegem de mim mesmo, não é? Então, é uma soma de vários fatores, de várias circunstâncias, que eu tenho que aprender a administrar na minha vida. Terão dias que eu vou conseguir, terão dias que talvez eu não tenha tanta sobriedade assim, nem serenidade, mas eu preciso entender que eu sou gente, que eu sou falho, que eu tenho momentos de dificuldade, mas que nada, absolutamente nada, pode me servir de justificativa para o uso de álcool e de droga. Porque problema todo mundo tem. Você tem, a Tânia tem, a Dona Mara tem, todos nós temos. Todos nós temos. Os problemas, eles estão aí. É a chave que nos movimenta para a gente poder ser melhor, uma pessoa melhor. Se não tivéssemos problemas a resolver em nossas vidas, o que iria ser da gente? Né? Iríamos ser seres inanimados, praticamente. O trabalho de se construir o aprendizado e da sobriedade, eu sempre falo nos grupos que eu participo, nas oportunidades que eu tenho, ele é para sempre. Ele é para sempre. Talvez eu vá conseguir compreender a sobriedade de fato depois que eu já não estiver mais nesse mundo. Porque enquanto eu estiver aqui, estiver num processo de evolução, de crescimento espiritual, eu vou estar sempre me deparando com momentos em que eu vou ter que aprender a lidar com a minha sobriedade. Interessante isso, Fábio, porque você está falando aí sobre os problemas, a maneira como que a gente enfrenta os problemas, né? Você tem que ter sobriedade para enfrentar esses problemas. E eu sei que a sobriedade é tão importante para a família quanto para o adicto, porque um atrapalha o outro, na verdade, né? A família também atrapalha muito o adicto, né? Então, como é que a gente fortalece a mente para que esses pensamentos, essas dificuldades que a gente vive não nos atrapalhe nesse processo de sobriedade? Primeiro, eu acho que
começando pelo princípio de todos nós, quando enfrentamos um problema dentro da nossa família, e independente se o problema é álcool, droga, diabetes, câncer, ou, enfim, independente de qualquer que seja o problema, nós precisamos nos unir. Se nós conseguirmos nos unir através do respeito do Fábio para a mãe, para o pai, do respeito do pai e da mãe do Fábio por ele, em sabermos moderar as palavras, em sabermos falar sem ofender, falar sem agredir, não reagindo, não é? Porque nós somos muito reativos. Então, quando alguém... vou te dar um exemplo, tá? Eu estou em recuperação há algum tempo. Estou em recuperação há 24 anos. Mas, de vez em quando, minha mãe, por ser uma codependente, ela tem as recaídas dela. E ela me liga e fala um monte de coisa, e eu tenho que ter a sobriedade e a serenidade de entender que a minha mãe adoeceu por minha causa, pelo meu pai que tinha problema com o alcoolismo, por os 35 anos que ela conviveu com o alcoólatra, com os 16 anos que ela conviveu com o filho usando drogas. Então, ela adoeceu, teve um motivo. Eu penso assim que quem tem mais condições de enxergar a si próprio e o outro, tem mais condições de entender a situação. Então, se ela me liga e fala um monte de coisa na minha cabeça, eu tenho que ter a compreensão de que ela está adoecida. E eu não posso reagir da mesma maneira. Eu espero, ela acalma, eu ligo, a gente conversa, e assim a gente vai criando um respeito entre a gente. Uma outra coisa que faz com que a gente aprenda a viver em família, tendo a sobriedade, é o silêncio. Eu aprendi com a minha madrinha, Maria Helena Ferramola, que o silêncio é uma das principais ferramentas para a sobriedade. Então, quando a coisa começa a sair um pouco do controle, eu me silencio, tanto com a minha mãe, com a minha mulher, com meus filhos, no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu me silencio, me calo e espero, porque eu estou aprendendo que as coisas acontecem inevitavelmente. As coisas, tudo tem um caminho, e o caminho é de dar certo. Eu sou muito otimista. Eu penso que os problemas que nós enfrentamos dentro da nossa família, eles são fantásticos, eles servem para nos unir e não para nos afastar. Mas eu tenho que entender o meu momento, o momento do outro. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue trabalhar a harmonia dentro da família e, assim, respeitar um ao outro, não é? Legal. Até a gente ia falar sobre se a família atrapalha, né, nesse processo. Praticamente você respondeu para a gente, né? A família tem que estar unida e é um aprendizado. O amor exigente, pelo que você falou aí, poxa, ele se encaixa em todas as coisas da nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com a família, com a comunidade, com amigos, né? É um programa realmente fantástico, que nos ajuda mesmo. Mas a gente sabe que Sim. Nós temos que praticar, né?
praticar. Sim, Né? claro. Reunião, Claro. reunião, porque senão adormece. Então, agora mais uma perguntinha para você. Fala. Pode falar. Pode falar. Sim, Não, pode falar, Suzane. Não, eu ia fazer a pergunta, Tá. pode falar. Eu vejo o Amor Exigente como um programa de autoconhecimento muito grande. Eu falei até na nossa última reunião, que nós fazemos uma reunião de 15 em 15 dias, que chama Pelos Caminhos da Sobriedade, né? E na última, o Luiz Fernando foi o que veio falar para a gente. Eu disse para ele que nessa mesma vida, eu já reencarnei umas 2 vezes, porque eu aprendi tanta coisa dentro do Amor Exigente, tanta coisa, que se eu olhar para o meu passado, quem eu era lá atrás, no uso de droga, de álcool, depois, quando eu entrei, quando eu parei de usar drogas, e ver a caminhada para chegar até aqui, foi muita mudança. E se não fosse o Amor Exigente, eu não teria conseguido fazer essa mudança, ou estar tentando, estar conseguindo, por que eu não vou dizer assim, mudar tanto quanto era necessário mudar. Mas o bom é que ainda tem muita coisa para mudar. Mas que bom mesmo. Que bom. Isso aí. Então, Fábio, por que alguém sóbrio, de repente, recai? Por que alguém sóbrio e fica com dificuldade em voltar à sobriedade? Como que é isso? Eu, ao longo desses anos, eu me deparei com muita gente que recaiu de uma forma ou de outra, ou moralmente, ou através do uso de álcool e de drogas. E eu não vejo diferença nenhuma entre uma recaída moral e uma recaída no uso. Eu penso, né, que a gente não pode ficar aguardando a gente precisa aprender e estar com a mente aberta para aprender, sempre. Porque são 2 formas de recaída. E a que mais me preocupa, por incrível que pareça, é a recaída moral. Porque a recaída no uso, você pega o indivíduo novamente, se ele já ficou algum tempo limpo, ele já tem mais ou menos um caminho que ele sabe que funciona, que vai dar certo, que vai fazer com que ele volte para a recuperação. Mas a recaída moral, ela me preocupa mais porque ela antecede a recaída física. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, estamos, né, conversando, está tudo muito bom. Eu não vou sair daqui a hora que acabar essa live, entrar no meu carro e ir lá comprar uma garrafa de bebida alcoólica ou comprar minha droga de escolha. Antes que isso aconteça, eu vou recair moralmente. Eu vou começar a me perceber mentindo mais, manipulando mais, trapaceando, passando a perna nos outros, fazendo as coisas erradas. E aí, depois que a casa cai, não é? Depois que a verdade é revelada, não me sobra espaço para viver comigo mesmo, porque o peso é muito grande. Aí o que eu faço? Eu recorro novamente ao álcool e à droga, porque daí eu me anestesio da dor que eu estou sentindo pelos próprios comportamentos que eu tive. Não se pode ter reservas na recuperação. Eu não posso pensar assim, se a minha mulher me abandonar, se a minha mulher me trair, se meu pai falecer, se a minha mãe falecer, se eu perder um filho, se eu perder um emprego, se eu
Enfim, se eu atropelar alguém e a pessoa falecer, ou se eu mesmo cometer algum tipo de erro, eu vou voltar a usar droga. Eu não posso ter reserva. Eu tenho que ter consciente na minha vida que a recaída ela se torna muito próxima a mim quando eu não presto atenção nos meus comportamentos. Quando eu começo a deixar o homem velho falar mais alto novamente. Só que eu tenho, antes de recair, eu tenho um monte de sinais que vão me alertando, sabe? Ó, você está indo para o caminho errado, você está abrindo brecha, você está dando, sabe, oportunidade para o obsessor falar bobagem para você. Enfim, eu vejo muito por esse lado. E a parte espiritual, ela tem que estar muito próxima da gente. Nós não podemos nos afastar da parte espiritual. Para vocês terem uma ideia, os maiores erros que eu cometi na minha vida foi depois que eu parei de usar droga. As quedas piores, eu nunca recaí no álcool e na droga, mas moralmente eu já tive queda horrível, que foi necessário reconstruir tudo novamente para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, por isso, eu me agarro muito à minha espiritualidade, à minha doutrina, aos princípios do amor exigente. Eu não me permito mais me deixar iludir pela vaidade, por estar como coordenador regional ou por estar como membro do conselho ou por estar falando aqui com vocês. Eu me reservo o direito de, quando terminar aqui, subir e lavar minha louça, sabe? Para que eu volte para a minha realidade. Porque a minha realidade não é essa aqui. Isso aqui é um presente que Deus me deu. Está falando com vocês, está tendo a oportunidade de estar presente na vida das pessoas que estão participando. Mas no meu dia a dia, daqui a pouco termina aqui, eu subo, eu vou lavar a louça, eu vou arrumar minha cama, vou arrumar meu quarto, vou brincar com meu filho, vou brincar com meus cachorros, vou encher o saco da minha mulher, que eu adoro ficar enchendo o saco dela, brincando, claro. Então é isso, não criar tanta coisa assim. A recuperação, ela é mais simples do que a gente imagina. Ela é mais simples do que, apesar de que nós estamos convivendo com uma doença, que é a doença do auto-engano. É a hora que eu acho que eu mais sei, que eu mais estou bem, é a hora que eu cometo meus erros, meus vacilos maiores. Então, por que eu falo que ela não é a recuperação não é tão complicada assim? Porque é o básico, é o simples. Na vida a gente precisa aprender a ser simples. E dependente químico não sabe ser simples. A gente fica arrumando um monte de coisas que vão acumulando e vai nos desgastando como ser humano. É a maneira que eu penso. Fábio, você falou aí muito da importância da espiritualidade, né? Mas então, o que você me diz quando uma pessoa não tem nenhuma religião, ele é uma pessoa agnóstica, ele tem chance para se recuperar, essa pessoa? Claro que tem, porque o que vai definir é assim, nós precisamos saber dividir as coisas. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra coisa, não é? De repente, eu tenho uma pessoa ao meu lado que ele não tem uma religiosidade, mas ele tem uma espiritualidade maior do que a minha. Tem tantas pessoas assim que eu conheço, pessoas que se agarram nas plantas, nos animais, em servir
aos mais necessitados na rua. Eu não preciso necessariamente estar dentro de uma religião para praticar a sobriedade. Claro que isso, ou a espiritualidade, melhor dizendo. Claro que quando eu tenho essa necessidade, no meu caso, eu tenho a minha necessidade de ter a minha religião. Outros têm a religião praticando bem, sendo bom. Penso que se nós não formos ruins para ninguém, se nós pudermos praticar o bem, nós já estamos muito mais próximos da espiritualidade do que se eu tiver uma religião e ficar cantando hinos o dia inteiro e falando salmos o dia inteiro, ou enfim, e não praticar isso. Certo, é isso aí. Porque as mães se preocupam muito, né? Principalmente com filhos adolescentes, que estão meio revoltados, diz que não acreditam em nada, não acreditam em Deus. Então, existe muito essa preocupação por parte das mães no grupo de família. Poxa, mas meu filho não tem religião, não se apega a nada, né? Como é que vai ser a recuperação dele? Então, vai ser mais difícil que dos outros. Mas aí, tá aí, você respondeu, é o que eu penso também. Que a espiritualidade está dentro de cada um, né? Mas, Tânia, é assim, é mais fácil eu ir ao encontro de Deus com a idade. Porque quando eu sou adolescente, eu não vejo perigo. Eu acho que eu tenho controle de tudo. Você vai falar para um menino de 18 anos, de 17, 16 anos, que droga mata, não é? Ou que se ele pegar o carro e sair correndo para a estrada, ele vai morrer. Ele não vai, a morte está muito distante do pensamento dele. Não é? Por isso que a gente vai... O bom da vida é viver e crescer e amadurecer, não é? Por quê? Porque a gente vai percebendo que, com o passar do tempo, a gente vai começando a sentir a necessidade de encontrar um poder superior que nos orienta, que nos cuida, que nos protege, que nós podemos nos dirigir a ele nos momentos de dificuldade, nos momentos bons também. Mas, assim, ninguém vira ministro da igreja com 19 anos. A gente vai se tornar ministro da Eucaristia lá com 30, 35, 40, né? E aí a gente vai se aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque a gente vai tendo uma consciência maior de que a vida tá, né? Vai passando o tempo e nós estamos chegando mais perto de Deus do que a gente imaginava. Até o ponto em que a gente não pode mais rezar o Pai Nosso com a mão erguida, porque pode ser que Deus puxe e nos leve embora. Ô, Fábio, você está falando aí de espiritualidade, de Deus, né? E olha só quem que apareceu aqui na nossa tela, né? Então, eu falo que Deus... sempre está do nosso lado, né? A Yaren apareceu aí, graças a Deus. Foi enrolação hoje, me perdoem pelo atraso. Tá tudo certo. Obrigado, Yaren. Eu que agradeço. Eu vou começar já te perguntando, já que elas já iniciaram tudo, né? Tá. Manda lá. Por que a gente dá mais importância para a sobriedade do adicto do que para a nossa própria sobriedade? Isso é uma pergunta muito, muito profunda e muito... Não é tão simples assim de respondê-la, né? Porque envolve sentimento.
a gente dá mais importância para a sobriedade do filho, ou do marido, usuário de drogas, ou o alcoólatra, ou da mulher que tem problemas com medicamento, e acaba se esquecendo de si próprio. E quando eu esqueço de mim mesmo, eu não consigo ser útil nem para mim e nem para o outro. Eu preciso ter o equilíbrio entre querer ajudar o outro, até onde esse querer ajudar o outro é importante para o outro e é importante para mim. Mas então eu não tenho que ajudar o meu ente querido, né, que está com problema? Claro que sim. Claro que sim. Só que eu não posso esquecer que eu também sou gente, que eu também preciso continuar vivendo, que eu também tenho necessidades, que eu também tenho desejos, e eu não posso, de forma alguma, atrelar a minha felicidade colocando na mão do outro essa responsabilidade do outro que me fazer feliz. Porque o outro, talvez ele não tenha, não que ele não queira, mas talvez ele não tenha condições nesse momento de me fazer feliz. Eu não posso exigir, né, como a gente vê muito isso dentro do grupo, né? Principalmente, eu brinco muito com isso, porque eu falei no início das mães, né, quantas mães já choraram e o quanto eu respeito o choro e o sentimento de uma mãe. Meu filho não me ama, ninguém me valoriza, eu sou tudo na minha casa, mas eu não tenho, ninguém me respeita, eu sou a dona da lavanderia, sou a cozinheira, sou a que passa a roupa, sou a que isso, que aquilo, e ninguém me dá valor. E aí eu costumo, né, devolver a pergunta. E você se dá valor? E você? Aonde você parou? Que você desaprendeu a se amar? Ou melhor, você sabe se amar? Porque muitos de nós não sabemos nos amar. Nós sabemos até amar o próximo, mas a nós mesmos nós não conseguimos. Quando a gente pergunta numa reunião de amor exigente qual é a sua meta, e a pessoa fala assim, posso passar minha vez? Posso ficar por último? Não sei. Eu não quero falar sobre isso. Você percebe que a pessoa ela não sabe nem o que ela quer, o que ela gosta. Ela perdeu o sentido do viver, do que é viver. E isso é muito triste. Porque como que você vai tirar uma pessoa do buraco se você está dentro do buraco junto com essa pessoa? Então, a gente tem que fazer todo o processo de fazer com que essa pessoa consiga enxergar que dentro dela existe um ser humano que também tem necessidades, que também precisa se amar, que precisa se cuidar, se valorizar, para lá na frente alguém poder olhá-la da maneira em que ela gostaria que alguém a olhasse, entendeu? Mas isso também não significa que o outro... Essa foi uma das frases que eu escutei da Liane e que eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Eu achei muito forte isso. Que ninguém tem a obrigação de me amar. Ninguém tem a obrigação de me amar, a não ser eu mesmo. Eu não posso exigir dos outros isso, não é? Mas eu posso exigir de mim. Isso é bem forte mesmo, né? Bem digno da Liane. São tantas coisas que a gente já escutou, né? De tantas pessoas que ficaram marcadas para nós, né? E que dá impulso, né, para o nosso trabalho e tal. Então, quando sentimos que a nossa sobriedade está em risco, às vezes a gente sente, né?
E como lidar com o ressentimento não resolvido, que muitas vezes cheios da alta piedade, que são as desculpas para ter uma recaída, né? Não é só a dívido, não, nós também. Todos nós, todos nós. Eu falei agora há pouco uma palavra que chama reservas. Eu penso que na nossa vida nós não podemos ter reservas. A gente não pode ficar armando a cama para a gente cair amanhã. A gente tem que ir aprendendo com a vida e não achar que nós somos, que Deus é injusto conosco, que as coisas que acontecem na nossa vida só acontecem na nossa vida, que nós somos incapazes de superar e de suportar as cargas que a nossa vida tem. Por quê? Porque tudo na vida é um processo de evolução. Eu vejo dessa maneira e eu adoro enxergar a vida dessa maneira. A vida é um processo de evolução e de crescimento. Se eu me coloco com essa posição de estar em processo de evolução e de crescimento, eu não vou me apequenar ao ponto de achar que os outros são culpados por aquilo que eu estou vivendo, que eu não tenho conserto, que a vida é ruim para mim porque a vida é ruim para mim, porque Deus não me abandonou. Tudo que acontece na minha vida, de uma forma ou de outra, é consequência da vida que eu tenho. Tudo na vida é consequência. Se hoje, por que hoje eu estou aqui conversando com vocês, que me engrandece muito? Porque eu tenho merecimento de estar aqui hoje falando com vocês. Para estar aqui, eu tive que aprender a trabalhar frustração, perda, fracasso pessoal, dor existencial. Por outro lado, o que isso me trouxe? Fortalecimento. Eu não me deixei levar pelos fracassos. Muito pelo contrário, eu quis enfrentá-los. Eu acho que na nossa vida a gente precisa parar de ser covarde. Covarde mesmo. Não covarde no sentido do outro, de enfrentar os outros. Covarde no sentido de nos enfrentarmos, de lutarmos contra as nossas más tendências, os nossos comportamentos inadequados, a nossa velha maneira de enxergar o mundo, de achar que somos coitados, parar de ter autopiedade, sabe, de se sentir coitadinho, escravo de si próprio, escravo de uma situação. Eu penso que nós precisamos nos enfrentar. Essa é a única maneira que a gente vai conseguir descobrir o novo dentro de nós, descobrir a nossa capacidade de superar os nossos próprios problemas. Eu já morei na rua, já roubei, já tirei a vida de uma pessoa, atropelei essa pessoa e, infelizmente, ela perdeu a vida. Eu já destruí emocionalmente a minha mãe, destruí financeiramente a minha família, já perdi todos os amigos que eu tinha de mais estimados, já cheguei a perder o amor exigente um dia na minha vida pelos meus próprios erros. Já destruí muita coisa. Se eu tivesse parado no Fábio, que fez tudo isso de errado, o Fábio não estaria aqui hoje.
Porque para eu estar aqui, eu tive que reconstruir, recodificar toda a vida. Por isso que eu disse no início que eu já nasci mais de uma vez nessa mesma vida, que eu já reencarnei mais de uma vez nessa mesma vida. E aí, quando alguém chega para mim e fala, eu não consigo, eu falo, olha, você pode falar isso para quem for, para mim não, porque não tem ninguém que desceu mais baixo do que eu. Eu desci muito baixo na minha vida, eu perdi muita coisa, eu perdi um casamento, eu fiquei longe dos meus filhos quando eles eram muito pequenos. E eu não recaí nas drogas, né? Naquela época, eu já estava há 7 anos dentro do Amor Exigente. Já era coordenador regional da região de São João da Boa Vista. E eu perdi tudo de novo. E eu tive que reconstruir tudo de novo. Eu venho de uma família super católica em São João, super conhecida, conceituada, uma família super respeitada. Eu tenho 3 irmãos. Eu lembro até hoje, uma vez, que a minha mãe, num dia lá, eu tinha cometido um erro muito grande, e ela disse assim, eu não sei o que aconteceu. Os 4 estudaram na mesma escola, tiveram a mesma religião, tudo que eu comprei para um, eu comprei para outro, tudo que eu fiz para um, eu fiz para outro. Eu não sei por que 3 deu certo e um nasceu essa porcaria. E essa porcaria era eu naquele momento. E, de fato, não que eu era uma porcaria, eu estava uma porcaria. E eu estava mesmo. E dali para frente, a porcaria piorou mais ainda. Aí que piorou de vez. Porque o que aí as palavras fazem, né? O que as palavras fazem, né, Fábio? Aquela palavra me afundou mais. E aí eu fui... as coisas foram acontecendo, eu perdi tudo, até virar mendigo, de morar na rua, lá em São João da Boa Vista, e as pessoas me olhavam e falavam, como é que pode esse rapaz de uma família boa estar morando na rua? Não é? Como é que pode ter feito tudo isso de errado? Então, assim, quando as pessoas vêm falar comigo sobre isso, eu falo, sinto muito, mas eu não consigo entender. Eu posso até te respeitar quando você fala para mim que não é capaz, mas eu não acredito que você não seja capaz de superar os problemas que você tem na tua vida. Se eu conseguir superar os meus, por que você não consegue superar os teus? O nosso Deus é o mesmo. Ô, Fábio, você falou uma coisa aí que muitas mães têm essa dúvida, né? Sobre, eu criei os filhos todos iguais, dei a mesma educação, a mesma oportunidade, o mesmo carinho. E uma vez eu ouvi uma palestra de um psiquiatra falando que isso é uma ilusão, não é? Que a gente não cria os filhos todos iguais, porque a cada tempo de um filho é um tempo diferente, é uma maturidade diferente, é uma oportunidade financeira diferente, crises, né, que o casal esteja vivendo. Então, nós não criamos todos os filhos iguais. E também os filhos não são iguais, né? Cada um tem a sua personalidade, a sua maneira de encarar, a sua necessidade, né? E, inclusive, ele disse assim na palestra, né, que quando o seu filho fala, você liga mais para fulano do que para mim. Né? E eu falo, não, mas eu trato todo mundo igual. Mas um tem um pouco mais de necessidade do que o outro. E se o seu filho fala que você está dando mais atenção para o outro, realmente é o que ele está sentindo. Né? Então, os filhos têm uns que são mais independentes, outros precisam mais realmente de atenção. Então, o que você falou aí é bem pertinente, né? Mas eu posso te garantir uma coisa, que nenhum pai deve amar os filhos da mesma maneira mesmo. Sabe por quê? Porque o amor que minha mãe... Porque meu pai, ele infelizmente, o álcool levou meu pai embora.
faz 24 anos que meu pai faleceu, faz 24 anos que a minha filha nasceu e faz 24 anos que eu entrei em recuperação. Não tem todo esse contexto. Mas minha mãe não pode amar, e hoje eu posso dizer isso para todas as mães, que o amor que ela passa para um filho que não é dependente químico, não pode ser o mesmo amor que ela passa para um filho dependente químico, porque o filho dependente químico não consegue entender esse amor da maneira em que ela está passando. Qual é o sentido disso? Para os meus irmãos, ela deu um carro. Para mim, ela também deu um carro. Só que o carro que ela deu para mim não teve valor. Eu troquei na biqueira, a troco de droga. Por quê? Porque aquele amor, para mim, soava como uma facilitação e não como amor. Então, os meus irmãos conseguiam entender esse amor. Os meus irmãos ganharam o carro, cuidaram do carro, zelaram pelo carro, juntaram mais dinheiro, compraram outro carro, enfim. O Fábio não. O Fábio trocou o carro na biqueira. Isso é com um carro, é com uma calça, é com uma casa, é com uma vida. Então, o dependente químico, qual é a conclusão que eu tiro disso? A minha família tem que me amar, claro que sim, mas um amor diferente. Um amor exigente, né? Exatamente. Você estava falando. Ela cobra mais de mim, porque eu preciso ser cobrado mais. Porque as minhas atitudes não condizem com aquele amor que ela está querendo passar, igual ao amor que ela tem por todos nós. Claro que a mãe ama um filho, a mãe ama todos os filhos, mas ela precisa entender que muitas vezes o amor também estraga. Na cabeça de um dependente químico, quando ele não tem a consciência e quando a droga está tomando conta dele, não adianta você dar as coisas para ele, querendo comprar ele, ou querendo trazê-lo ele de volta para perto de você. Só vai acontecer o contrário. Quanto mais você dá, mais longe ele vai ficar. Mais longe. Então, o que ele tem que sentir? Ele tem que sentir a perda. Ele tem que sentir a dor de perder. Infelizmente, é assim. Não dá para ser diferente. Pelo menos, aos meus 16 anos de uso de drogas, todas as vezes em que a minha mãe me deu alguma coisa, tentando me trazer de volta para ela me levou cada vez mais distante. Mas isso Essa é uma diferença. Falando, porque eu sou esposa de adicto, né? E aqui em casa eu passei a ser a mãe do meu esposo, a facilitadora, a que estava sempre ali em cima, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa e tal. E quando eu passei a me observar e ver que eu era gente, que eu era uma pessoa companheira dele e não a mãe, esse negócio foi distanciando, foi ficando mais difícil para ele, porque emocionalmente me consumia muito ser mãe dele, né? E eu me esquecia, deixava para trás tudo aquilo, né? E hoje não, hoje nós somos companheiros. Hoje não tem aquela questão de pega a toalha para mim, não sei o quê, essas coisas que mãe faz, né? Hoje em dia a gente já consegue perceber aqui dentro de casa que quando acontece alguma coisa dessa, a gente já se observa, e pera lá, né? Mas então, nós temos um período, né, que a gente faz acompanhamento de várias terapias para poder encaixar isso dentro da nossa família. Mas isso que você está falando é muito real. Como mãe, aí você pega uma esposa que não tem parentesco, que vai começar uma vida com um adicto, ela já passa a ser mãe dele, né? Então, isso a gente tem que observar bastante, porque nos grupos de família que a gente vem recebendo, as esposas chegam mais mãe do que a própria mãe.
Chegam mais mães pedindo para a mãe vir para o grupo, né? Chegar, olha, vamos participar das reuniões porque é isso e tal. E as mães mesmo se assustam. Quando elas começam a se observar, não conseguem se colocar meta, não conseguem se amar, e aí acha que está fazendo errado, de não conseguir amar o próximo nem a si mesmo, né? Mas é tudo tentativa, todo dia, um de cada vez. Eu achei muito legal você falar isso, porque aqui em casa é super, super válido isso. Mas acontece muito de mulher se tornar mãe de adicto, porque é tanto amor, quer tão bem, quer tanto ver a pessoa ir para frente, crescer, que a mulher acaba fazendo o papel de uma mãe mesmo. Mas isso é comum, mas não pode acontecer, porque é claro que existe aquela coisa, né? Ser mãe de dependente químico, você não escolhe, né? Mas a mulher de dependente químico é uma opção tua, entendeu? Só que ainda bem que você encontrou o amor exigente e que te dá as ferramentas, né, para você saber distinguir até onde o amor que você tem pelo seu marido ajuda ou atrapalha no processo, no desenvolvimento da sua família, não é? Isso é muito bacana. Eu sempre gosto de partilhar, né, que a adicção do meu esposo trouxe a minha vida de volta, me trouxe a minha realidade de volta, trouxe o meu amor próprio de volta. Então, eu sempre gosto de colocar isso, porque às vezes falo, nossa, mas você passou por tanta coisa. E, não, hoje eu me amo, hoje eu estou em primeiro lugar, a minha liberdade primeiro, a minha felicidade primeiro, para depois eu conseguir passar isso para outras pessoas, né? Então, eu sempre partilho isso aqui com as meninas. Eu sempre falo, o Wesley mais salva a minha vida do que eu salvei a dele. Sim. E os dois salvaram o casamento. Viu que aluna aplicada é essa, Fábio? Pô, ela não é aluna mais, né? Agora ela é professora. Mas essa união, como da Yara e do marido, ele trabalhando os passos, que ele trabalha passos e ela trabalha princípios, eles fazem, sabe? Chega num denominador comum. Por exemplo, ele percebe quando ela está, está recaindo na sobriedade, vamos se dizer. Ele fala, opa, você está precisando do grupo. E vice-versa, sabe? Então, isso é uma coisa fantástica. E a gente por isso que nós precisamos. Por isso que o grupo é fundamental na nossa vida para sempre. Porque não adianta. Nós sempre seremos não dependentes do grupo, mas o grupo ele vai estar sempre nos orientando e nos trazendo a nossa realidade, a consciência, né, a razão. Então, isso é importante, porque quando nós estamos em recuperação dentro da nossa casa, um consegue sinalizar ao outro o momento que o outro está vivendo. Isso é fantástico. Quando isso acontece, nossa, eu até falo para as meninas, eu estou aqui hoje porque o Wesley falou. E isso, assim, a gente vê a importância do grupo também através das metas, né, Fábio? Porque a gente vai se reconstruindo, não é? Então, o grupo faz com que a gente esteja trilhando mesmo no terreno, pisando em terreno firme, não é? Sim. A gente tem que ter mente aberta para aprender e boa vontade para agir. Eu, aqui em casa, a minha mulher, ela é tão amor exigente, mas tão amor exigente, que tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, por que ela conhece o amor exigente? Porque ela é demais de amor exigente. Mas é assim, só que eu aprendi a ouvir. Na hora, muitas vezes eu não aceito, mas eu fico em silêncio. Aí, porque eu estou aqui agora, eu estou no meu escritório.
Meu escritório é na parte, na garagem, que a garagem tem meu escritório, e a minha casa é em cima. Então, de vez em quando, ela desce aqui no escritório, a gente fala alguma coisa, eu falei alguma coisa que ela não gostou, eu agi de uma forma que ela achou que não era certa, e todas as vezes ela tem razão, pior é isso, né? Aí ela me dá uma, né, de amor exigente, pá! Fala alguma coisa e sai. Na hora eu abaixo a cabeça e falo assim, oh, meu Deus, vontade de pegar ela para o pescoço, né? Mas aí a própria razão fala mais alto, mas ela tem razão no que ela está falando. Aí eu respiro um pouquinho, subo, vou lá, dou um abraço nela e falo, desculpa, você tem razão, eu estava errado. Você É assim. Tem os momentos que também acontece isso ao contrário, não é? Só que a mulher nunca perde a razão, né? Porque quando mesmo ela não tendo a razão, a mulher ela tem uma memória RAM muito forte. Quando ela percebe que ela está perdendo, que ela está sem razão, ela volta há 30 anos atrás e fala, mas você lembra? Há 30 anos atrás você fez isso. E aí eu falo, não, você tem razão. Aí tem aquele ditado, né? Você quer ter razão ou quer viver bem? Então, aí eu falo, então tá bom, então vamos tomar nosso café e ser feliz. É isso mesmo. Nosso papo, gente, tá bom, né, Yari? Eu cheguei já para encerrar, meu Deus. A Yari está louca para conversar e nosso tempo estourou, Fábio. Estou aqui com a minha já de tanta vontade de conversar e não posso mais. Que pena que acabou. Nós vamos ter que fazer a live número 2, porque tem muito assunto. Até que eu vou entrar no horário, porque hoje a minha internet não ajudou. Teremos outras oportunidades, se Deus quiser. A Vivo estava quase morrendo aí, né, Yari? Pode esfriar nessa Campo Grande, que tudo acontece. Fábio, nós queremos te agradecer de coração por você ter aceito o convite, né? Puxa, e essa ligação nossa com outros coordenadores, assim, está sendo uma coisa fantástica, é uma bênção, né? Pena que aconteceu por causa de uma coisa triste, que é a pandemia, né? Mas, por outro lado, nós começamos a aprender até a mexer nas internet da vida aí, né? E foi na marra, né? Na marra a gente foi fazendo os negócios, fomos aprendendo, graças a Deus, né? Tivemos... Sim. Tá? Muito obrigada. É uma crise bem administrada, gerou esses frutos maravilhosos. Isso. Nós estamos tendo. Não é verdade? É que na crise nós tiramos o S, ficou CRI. Exatamente. Perfeito. Eu também agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade. Foi muito gostoso, foi um formato diferente de reunião, que eu gostei muito de ter participado. Beijo a todos vocês aí de Campo Grande por essa oportunidade, viu? Beijo grande, Fábio. Muito bom ter você conosco. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.